Então, turma, vamos lá? Tudo tranquilo? Então, dando continuidade a nossos estudos, né? Finalizamos o capítulo 8 com o sistema métrico, na leitura dos paquímetros sistema métrico, com 10, 20 e 50 divisões. Finalizamos com uma tarefa, um exercício que valeu meio ponto. Esta aula de hoje, ela se refere ao sistema inglês. Em particular, esse sistema inglês hoje será somente sobre polegada fracionária. A polegada milesimal, que também é do sistema inglês, nós veremos numa próxima aula. Mas hoje vamos nos atentar ao sistema inglês da parte fracionária. Então aproveitem bastante. Parece ser um pouco complicado, quem não está acostumado, mas vendo e revendo os vídeos e com o passo a passo que eu coloquei aqui, com toda calma, com todo o desenvolvimento, eu tenho certeza que vocês vão ficar craques na polegada fracionária. Tá legal? Então, vamos lá. Escola Técnica Sandra Silva, disciplina Metrologia, professor Daniel Alves. Então, temos assim, o paquímetro sistema inglês fracionário, tá? Ou seja, polegada fracionária. No sistema inglês, a escala fixa do paquímetro é graduada em polegada e frações de polegada. Esses valores fracionários da polegada são complementados com o uso do nônio. Então percebam aqui, ó, eu grifei aqui todo de vermelho, tá? A escala fixa, ou seja, as frações, né, fixa da polegada fracionária. Turma, nós vimos lá em régua as divisões da polegada fracionária. Espero que vocês estejam lembrando disso. Então essas divisões, elas podem ser de 16, 32 e 64 divisões nas escalas, nas réguas. Mas no paquímetro em particular, a divisão da polegada fracionária é de 16 divisões. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisões. Então, entre o 0 e 1 polegada, 16 divisões. Entre o 1 e 2 polegadas, também 16 divisões. E entre o 2 e 3, também 16 e assim sucessivamente. Então, esse aqui é um paquímetro universal, tá? De 6 polegadas, né? No caso aqui está demonstrando só até 3, mas ele vai até 6, de 16 divisões. Então, só existe paquímetro fracionário com 16 divisões. Então vamos relembrar. Lembram que cada divisão da escala corresponde à respectiva divisão sobre a quantidade de divisão que ela tem? Então, se eu tenho 16 divisões aqui, a primeira divisão vale quanto? 1 16avos da polegada. A segunda divisão, 2/16. Aí simplifica 1/8. A terceira, 3/16, né? A terceira é ímpar, então mantém. E na quarta divisão, 4/16, simplifica 1/4. E assim sucessivamente. Ao passo que as ímpares sobre 16 e as pares simplifica, né? As pares também sobre 16, porém é obrigatório simplificar. Para quê? Para que o numerador fique ímpar, sempre ímpar. Então a escala fixa da polegada, do paquímetro em polegada fracionária, se apresenta desta forma. Legal? Então pergunta, qual a menor divisão da escala fixa da polegada fracionária? Do paquímetro? 1/16avos. Legal? Bom, aí o Nônio, né, ou Vernier criaram 8 divisões aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas 8 divisões ficam aqui, ó, na parte do cursor, né, que se movimenta sobre a régua, ou seja, chamamos de escala móvel, né, ou especificamente nônio. Então, o nônio da polegada fracionária contém 8 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. 8 divisões na escala móvel.
16 divisões na escala fixa, 8 divisões na escala móvel. O que é que o nônio fez? Ele pegou essa menor divisão de 1/16, ó, e dividiu pelas 8 divisões da escala do nônio. Então ele pegou aqui essa divisão aqui, a menor divisão, e dividiu por 8. Ou seja, entre o 0 e 1/16 existem as frações aqui de cima. Então deste 0 aqui em cima, que se movimenta até chegar nesse primeiro traço de baixo, ele vai andar todas essas 8 divisões nesse espaço aqui. E qual o valor dessas divisões? Então, sabemos que a resolução é unidade da escala fixa sobre o número de divisões do nônio. Quanto vale a unidade da escala fixa da fração? 1/16. Quantas divisões tem um nônio? 8. Então, temos divisão de fração. Então, 1/16, né, você repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 8 aqui é o mesmo que 8 sobre 1. Então, eu tenho 1/16 vezes 8 vezes 1/8. 1/16, 8 sobre 1 é igual à primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 1 vezes 1, 16 vezes 8, 128. Então, turma, cada divisão aqui em cima vale 1/128. Então, a primeira, 1/128. A segunda, 2/128. 3/128. 4/128. 5/128. 6/128. 7/128. Quando chegar no 8/128, ele para aqui em cima do 1/16. Não confundir essa escala fixa, essa vermelhinha aqui, tá, com a do nônio. A fixa, cada um 1/16, e a do nônio, cada uma 1/128. É aquele famoso 1/128 que eu falei que nós iríamos chegar nele. Então, podemos dizer que cada divisão do nônio, né, desse nônio, vale 1/128. Então, podemos até simplificar eles aqui, ó. Ora, se o primeiro é 1/128, o segundo é quem? 2/128. Mas vocês lembram que, tecnicamente, nós temos que simplificar todos os numeradores em polegadas fracionárias? Então, 2/128 é igual a 1/64, né? Que é o mesmo que 2 por 2 dá 1, 128 por 2, 64. Aí a terceira divisão, 3/128, mantém. Quarta divisão, 4/128, que é igual a 1/64. 4 por 4 dá 1. 128. Eu vou corrigir aqui, porque na realidade não é 64, é 32. Legal? 32. Que bom que podemos corrigir a tempo. Então, 4 por 4 dá 1. 128 por 4, 32. Então, 4/128 é igual a 1/32. A quinta divisão, 5/128. A sexta divisão, 6/128. Tá. Que simplificado, né? Nós temos que simplificar. 6 por 2 dá 3. 128 por 2, 64. Então, 6/128 é o mesmo que 3/64. A sétima, 7/128. E quando chegar na oitava é 8/128, que vão dar 1/16. 8 por 8 dá 1, 128 por 8, 16. Então, observem que aqui em vermelho, ó, nesses quadros lilás, estão as divisões pares do nônio. 2, 4, 6 e 8. Elas, porém, devem ser simplificadas. E as ímpares? 1, 3, 5, 7... mantém sobre 128. Legal? Então, esses são os valores do nônio aqui, ó, dessa escala aqui, de 0 a 8. Ó. 1/128, 1/64, 3/128, 1/32, 5/128, 3/64, 7/128. Quando der 8/128, ele chega na primeira divisão da escala fixa, que dá 1/16. Então, elas estão aqui para vocês estudarem mais, tá? Com mais tranquilidade, se não conseguiu pegar bem, para rever depois desse vídeo. Então, continuando. Eu tenho aqui nessa figura, ó, eu tenho 3/4, tá? Podemos ler 3/4 na escala fixa, ou seja, daqui para cá,
eu tenho 3/4. Tá? E 3/128 no nônio. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Ou seja, a medida total equivale à soma dessas duas leituras. Então, para me ler esta medida aqui, eu tenho que somar as frações da escala fixa com a fração do nônio. Então, temos duas frações aqui, ó. Tem essa medida da fixa mais a medida do nônio. Então, veja só. É importante, primeira coisa, contar quantos traços você tem na fixa até o zero do nônio. Então, vamos contar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11, 12. Então, eu tenho 12 divisões na escala fixa. A escala fixa é sempre com base 16. Não esqueçam disso. 16. Então, são quanto? 12, 16. Após verificar a escala fixa, eu vou para o nônio. Quantas divisões, né? Qual a divisão do nônio que coincidiu aqui com a fixa? Não importa quem é essa fixa aqui, tá? Quando o nônio coincide. Eu só quero saber que o nônio coincidiu com alguém. Então, quantas eu tenho? Eu tenho, né? Só para deixar claro, a escala fixa, né? 12, 16, tá? Simplificado é igual a 3/4, tá legal? Lembrem disso. 12, 16 é o mesmo que 3/4. Então, 12, 16, obrigatoriamente você simplifica. E o nônio? Eu tenho, né? Eu tenho aqui no nônio, ó, 1, 2, 3 divisões, que dá 3, 128. Legal? Então, vamos lá. Repetindo. Repetir de novo, para ficar legal. Primeira coisa, contar quantos traços eu tenho até o zero do nônio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. 12, 16, que é igual a 3/4. 12, 16, simplificado é 3/4. Isso está no sangue, que eu sei que vocês fizeram lá na régua. Sei que isso aí já está legal. Depois eu tenho que contar o nônio, né? Então, esse 3/4 é da escala fixa. Agora vamos checar o nônio. O nônio eu tenho, ó, 1, 2, 3. Esse terceiro traço aqui é o traço do nônio. Ou seja, o traço do nônio, terceiro traço, 3/128. Então, tenho que somar essas duas frações, né? Ou eu somo 12, 16 com 3/128, ou eu somo 3/4 com 3/128, que vai dar a mesma coisa. Então, na apostila, está essa medida que está aqui, né? Ela é exatamente como está aqui, tá? Então, aqui, ó, vocês podem olhar na apostila, contar até aqui dá 3/4, né? E contar 1, 2, 3 em cima, 3/128. Então, vamos desenvolver o que está aqui. Vamos desenvolver aqui na frente. Então tá. Então eu tenho 3/4 na escala fixa, mais 3/128 do nônio. Primeira coisa, soma de fração com denominadores diferentes, tira-se o MMC. MMC entre polegadas fracionárias é sempre a maior. Então, quem é aqui o maior? 128. Então o processo é da esquerda para a direita, você vai dividindo, né? Você divide, ou seja, 128 dividido por 4, 32. Aí agora você sobe multiplicando. 32 vezes 3, 96. Agora eu faço com a outra fração, 128, né? Esse 128 aqui, ó. Dividido por 128, 1. 1 vezes 3, né? 1 vezes 3 igual a 3. Ora, vou somar os expoentes, 96 com 3, 99. E vou repetir o 128. Leitura final, 99, 128 avos da polegada. Isto é soma de fração. Tá? Se você quiser ler o instrumento somando a fração da fixa com a fração do nônio, é só proceder dessa forma. A outra opção é se eu não simplificar o 3/4, né? Como nós contamos lá atrás, que deu 12, 16. Então, eu vou usar o 12, 16 e vou somar com o 3/128.
Legal? Mesma coisa, vou tirar quem? O MMC. Sempre é o maior resultado. As MMC entre polegadas fracionárias é sempre a maior. Então aqui no caso 128, sempre a maior base. 128 dividido por 16, 8. Aí eu vou pegar 8 vezes 12, 96. 128 dividido por 128, 1. 1 vezes 3, 3. Vou somar os expoentes, 99, e vou repetir a base, 128. Leitura final, 99, 128 avos da polegada. Qual a conclusão aí? Tanto faz você simplificar as frações ou não, se você for somar, o resultado será igual, não será diferente. Porque as frações são equivalentes, certo? São equivalentes, são iguais. Então só mudou, né, o numerador de ímpar para par ou par para ímpar. Legal? Então, o 3 quartos equivale a 12,16. Eu somando o 3 quartos com 3, 128, 99, 128. Se eu somar o 12,16 com 3, 128, leitura final, 99, 128. Então, nós fizemos somente somar as frações da escala fixa e a fração da escala móvel, que é o nônio. Pois muito bem, o que é que nós temos aqui agora? A partir daí, ó, vale a explicação dada no item anterior, ou seja, adicionar a leitura à escala fixa do nônio, né? Então, nós vamos adicionar aqui, né, ó, a leitura, tá? Aqui, ó, 3,128, né? Eu achei 12, 16 mais 3,128. Então, é somar a escala fixa com o nônio. Pode ser simplificado ou pode ser ele par, sem problema. Mesma coisa se o nônio aqui fosse par, também não teria problema. Então, recapitulando, aqui está o nônio, 0, 4, 8. 1 de 128. O segundo, né, que é o 2, 128. 1, 64. O terceiro, 3, 128. O quarto traço, que é o 4, 128. 1, 32. 5, 128. O 3, 128. O 6, 128, que é o 3, 64. E o 7, 128. Quando der 8, 128, 1, 16. Então, observem que lá no início do primeiro slide eu coloquei essas frações aqui, né, naqueles quadradinhos dentro de umas linhas lilás, para vocês observarem os valores desse traço. Né? Vocês têm que colocar na mente o valor do nônio, sempre, tá legal? Então, o que é simples aí? Ímpar sobre 128. 1, 3, 5, 7 sobre 128. Par sobre 128, mas você simplificando, ele muda, né? Ou seja, o segundo é 164, o quarto é 132, o sexto é 364 e quando chegar no 8 completou 116. Vamos em frente. Então, essa é a escala do nônio. Então, vamos em frente. Partindo daí, né, coloquei agora aqui, ó, repetindo o nônio, dessa vez com um instrumento mais real. Então, aqui, ó, tá? Escala do nônio, para deixar claro, 0, 4, 8, ou seja, 8 divisões. E aqui embaixo é a escala fixa, que é a escala da fração, né, de 1 em 1, 16. E aqui em cima do nônio é de 1 em 1, 128. Muito bem. Então, ficou claro que é em cima do instrumento, né, na polegada fracionária, é o nônio, é a escala móvel. Prosseguindo. Então, vamos um exemplo. Eu tenho aqui, ó, um tracejado, né, simulando o instrumento. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, primeiro passo. Então, você viu aqui, ó, que este zero aqui, ó, que é o no móvel, ele já passou por aqui, ó. Então, se ele passou por aqui, então nós já temos 1 polegada nesta medida. Então, já passou de 1. Toda vez que ultrapassar a parte inteira, você começa a contar de novo até onde o zero parou. Então, você conta 1, 2, 3 divisões na escala fixa. Né? Essa é a terceira, aqui é a quarta. Então, o zero está entre a terceira e a quarta casa. Então, nós temos aqui, ó, 3 divisões. 1, 2, 3, ou seja, 3, 16. Legal? Então, deduzimos que após
esse passo de olhar a escala fixa, nós temos que ver quem é o nônio. Então, contar os traços do nônio. Tá? Então, ficou claro que a escala fixa é 1 e 3 16, certo? Então, e o nônio? Né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casas do nônio em cima. 5 o quê? 5, 128, porque cada divisão vale 128. Então, nós contamos 5. Então, o nônio, né, é o 5, 128. Legal? Pois bem. Como eu disse para vocês, o que é que temos que fazer? Somar a fração de baixo com a fração de cima. Então, para fazer a leitura dessa medida, deve-se somar as duas frações, escala fixa e nônio. Então, nós temos, tá? Eu sei que já passou 1 polegada, mas eu vou usar só as casas, né, antes do zero. Então, nós temos 3,16 mais, né, esse 3,16 mais 5,128. Não, esse processo aqui não significa que eu estou tirando o meu 1 de fora, não, tá? Ele vai voltar depois. Mas vamos trabalhar com as frações. Então, eu tenho 3,16 mais 5,128. Mais uma vez, soma de frações de denominadores diferentes, tiro o MMC. MMC entre polegadas fracionárias é sempre a maior, ou seja, entre 16 e 128 eu tenho 128. Então o processo é dividindo, depois multiplicando, lembram disso? 128 dividido por 16, 8. 8 vezes 3, 24. 128 dividido por 128, 1. 1 vezes 5, 5. Aí eu somo os expoentes, ó, 24 com 5 é igual a 29 e repito 128. Fechou. Porém, sabemos que nós já passamos de 1 polegada. 29 128 avos é correspondente a 3,16 mais 5,128. Mas observamos aqui no instrumento que já ultrapassou 1. Então, nós temos o 29 128 e este 1 ele deve ser acrescido na parte inteira. Conclusão, leitura final, 1 polegada e 29 128 avos. Show de bola? Isso foi nada mais, nada menos do que soma de fração. Fração da escala fixa somada com o nônio. Uns outro exemplo. Vamos olhar a escala fixa primeiro. Lá no milímetro, não sei se vocês, né, vamos lembrar o milímetro, o zero do nônio, né, mostrava aqui embaixo, né, a escala fixa, porque o instrumento, ele é a polegada em cima e o milímetro é embaixo. Então, isso, né, a régua graduada fica dividida nas duas partes, aqui fração e aqui embaixo milímetro. E aqui mais embaixo vem o nônio do milímetro. Nesse caso aqui, o nônio da polegada é em cima. Então tá. Então nós temos aí, ó, uma divisão antes do zero, que corresponde a 1,16. Então nós temos 1,16. Mais quem? Mais o nônio. Quem é o nônio? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o quê? 628. Então, 1,16 mais 628. Então, esta base, né, eu vou repetir porque é o MMC entre 16 e 128, vai ser 128. 128 dividido por 16, 8. 8 vezes 1, 8. 128 dividido por 128, 1. 1 vezes 6, 6. Então, eu tenho 8 mais 6, 14, e vou repetir a base 128. Ora, deu numerador par. Toda vez que você for somar a fração usando o nônio par, que nesse caso aqui nós não simplificamos o nônio. O 6, 128 seria quem? 364. Mas nós não simplificamos, usamos ele par. Neste caso, no final, o numerador vai dar par. Então, nós temos que simplificar. Então, 14 por 2 vai dar 7. 128 por 2, 64. Então, a leitura final desta medida é 7,64 avos da polegada, ou o famoso 7,64, como costumam falar nas oficinas. Beleza? Continuando. Existe um... Então, até aqui, pessoal, até aqui, só para deixar claro, desculpa voltar aí de novo.
é que até aqui nós fizemos o que? Somamos as frações da escala fixa com a fração do nônio, tá? Fizemos apenas soma. E toda soma tem que tirar o MMC das bases das polegadas fracionárias e será sempre a maior. Agora, existe um procedimento de leitura do instrumento que o operador ele tem que ler rápido, ele tem que associar, né? Por isso que eu disse para vocês que vocês têm que lembrar sempre do nônio. Então, eu tenho uma regra aqui, duas regras. A regra prática 1. Então, pega-se o último número do denominador do nônio coincidente. Ora, o último número do denominador do nônio coincidente. Então, eu vou pegar quem aqui? Esse 8, né? Quem foi o nônio coincidente? Não foi o 628? Então, vou pegar o 8. Multiplica-se pela quantidade de traços da régua antes do zero. Então, tudo que está aqui, né, esse 8 eu vou multiplicar por que está antes do zero aqui embaixo. E soma-se com o numerador do traço coincidente do nônio. Atenção, agora vem um detalhe. Para usar esta regra, as frações sempre devem ser simplificadas. Por isso que eu disse para vocês lá no início, por isso que nós simplificamos lá o nônio, né? Então, 628 é o 364. Então, para usar essa regra, esta regra, é muito louvável que as frações sejam simplificadas. As frações do nônio, tá? Do nônio, não é da escala fixa, do nônio. Então, vamos lá. Vamos utilizar a regra prática neste exemplo. É o mesmo exemplo daquela que nós fizemos agora há pouco. 1,16 mais 628. Então, vamos lá. Quem é que o zero ultrapassou na fixa? Esse zero estava aqui, ó. Pá. Aí abrimos, ele passou do 1. Tá? Essa linha aqui é do instrumento. É este zero aqui, ó. Então, ele passou do 1. Que é 1, né? O passo 1 é 1,16. Agora o passo 2, vamos olhar para o nônio aqui, ó. Quem é o nônio? Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 628. Ora, lembram aqui da regra prática? As frações devem ser sempre simplificadas, ou seja, as frações do nônio. Então eu tenho 1,16 mais 628, que é igual a 364, porque 6 por 2 dá 3, 128 por 2, 64. Então eu tenho 1,16, né, e 364. Legal? Então, passo 1 e 2 usando a regra prática 1. Então, nós temos 1,16 mais 364. Tá? Então, para nós aqui, o 628 não será usado no cálculo. Então, a regra prática diz que nós temos que pegar o último algarismo, né, do denominador do nônio coincidente, que é o 4. Multiplicar ele pelo número de divisões que foram ultrapassadas na escala fixa. Então, quem ultrapassou na escala fixa? Né? Ultrapassou o 1, ó, que é o 1,16. O 16 está aqui só para nós sabermos que foi a escala fixa. Mas você pode trabalhar só com quantidade. Então, quantidade de quantas casas? Uma. Então, 4 vezes 1. Este resultado nós vamos somar com o numerador do nônio que coincidiu. O nônio simplificado aqui, ó, é o 3. Então, vamos somar com o 3. 4 vezes 1 mais 3 igual a 7. E você vai repetir o denominador 64. Então, a leitura final desta medida é 764. Então, vamos recapitular. A regra diz que nós temos que multiplicar o último algarismo do denominador do nônio coincidente pelo número de divisões que o zero do nônio ultrapassou, que foi 1. Então, 4 vezes 1, 4. E somar este resultado com o numerador do nônio que coincidiu, né? que foi o sexto, né? Que simplificado, que foi o 628, que simplificado é igual a 364. Então, 4 vezes 1, 4, mais 3, igual a 7. Você repete o denominador. Leitura final, 764, avos da polegada. Legal?
Então, prosseguindo aqui, vamos para a regra prática número 2. Como utilizar a regra prática 2? Multiplicar, né? Você vai multiplica-se a quantidade de traços antes do zero da régua pela quantidade de divisões do nônio, que é 8. Então, essa quantidade do nônio será sempre 8. Então, tudo que tiver antes do zero, você vai multiplicar sempre por 8. O resultado dessa multiplicação você vai somar com o numerador do nônio que coincidiu e vai manter o denominador do nônio coincidente, né? Então, ou seja, que é o 128. Tá? Então, você vai pegar o número de divisões, né, quantidade de traços antes do zero do nônio, né, da régua, pela quantidade, você vai multiplicar pelo número de divisões do nônio, que é 8, vai ser sempre 8, e somar com o numerador do nônio coincidente. E vai manter a base 128, legal? Mantendo o denominador do nônio coincidente, que no caso é o 128, legal? Se este nônio for par, você vai ter que fazer a simplificação. Se ele for ímpar, não há necessidade de simplificar e o resultado vai ser sempre base 128. Então vamos lá. Utilizando a regra prática número 2, usando a mesma medida da regra 1 que nós utilizamos lá na regra 1. Então eu tenho na escala fixa 1,16, tá? Que é o passo 1. Na primeira coisa, olhar quantos traços zero passou, então ele passou 1, tá? Que é 1,16. E o passo 2 foi o 628, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse cara aqui. Essa seta está aqui, pessoal, apontando para cá, porque não foi possível, né? Quando eu peguei esta figura já estava assim. Então, aí eu coloquei a seta aqui em cima. Eu coloquei um X aqui para dizer que esse traço de baixo não importa quem é. O que importa é que este traço de cima coincidiu com ele, tá? O que importa é que o nônio coincidiu com alguém aqui embaixo. Não interessa saber quem é. O que me interessa embaixo é quem o zero do nônio vai determinar. Então ele determinou aqui quem? 1,16. E o passo 2 aqui é quem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 128. Então eu tenho, né, fazendo o passo 1 e 2 usando a regra prática número 2. Eu tenho 1,16 mais 6, 128. Que é o mesmo do anterior, só que lá no anterior, em vez de 6, 128, eu usei 364. Eu já simplifiquei ele aqui. Então, nós vamos fazer o que? Pegar este 1, que é de 1,16, multiplicar por 8, que vai ser sempre ele, que é o número de divisões que tem um nônio, é esse 8 aqui, justamente esse 8. E somar com o nônio coincidente, que foi quem? O 6, né? Quem foi o nônio? Foi o 6. E isso tudo sobre 128. Então, 1 vezes 8 é 8, mais 6, 14. E vou repetir o denominador. Neste caso, como o nônio deu par, você vai fazer o que? Simplificar. 14 por 2 dá 7. 128 por 2, 764. Então, utilizamos as duas regras. A regra prática número 1 tem aquela condição do último algarismo vezes o número de divisão, né? Antes do zero, mais o numerador do nônio coincidente. E repete a base. Aqui é número de divisões antes do zero do nônio, vezes sempre 8, que é o número de divisões do nônio, mais o nônio coincidente. E vou manter a base 128. Vou somar, né? Vou repetir a base. Se este nônio for par, no final terá sempre que simplificar. Agora, se esse nônio aqui for 1, se esse nônio for o 1, 3, o 5 ou 7, o resultado já vai dar ímpar aqui, com certeza. Então, neste caso aqui, é 764. Show de bola! Espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Estou tentando fazendo aqui o máximo bem resumido para que fique no entendimento de vocês. Imagine vocês que na sala de aula seria a mesma coisa que eu estou explicando aqui, só que eu estaria no quadro, tá legal? Então vamos lá. Bom, pessoal, também quando você vai ler o paquímetro, né, há necessidade então de fazer operações mentais para se obter a medida realizada. Então,
é tudo que eu já falei agora anterior. O primeiro passo é verificar se o zero do nônio coincide com um dos traços da escala fixa. Se coincidir, faça a leitura somente da escala fixa. Então aqui, por exemplo, digamos que este zero ficou exatamente, ó, ficou exatamente aqui no 2 ou no próprio 1. Então você só vai ler ele, porque quando isso acontece, o 8 coincide também. Então quando ele está entre um e outro, nós temos que usar essas regras aí, tanto ou a 1 ou a 2. Vai ficar a critério de vocês. O aluno que achar a melhor regra é só utilizar ela, tá bom? Então, quando este zero do nônio coincide com a escala fixa, você só vai ler a fixa e pronto. Se a fixa for ímpar, vai ser sobre 16. E se a fixa for par, vai ser sobre 16, mas você tem que simplificar, é obrigatório. Bom, o segundo passo é, caso o zero do nônio não coincida, né, como eu já disse, verifique na escala fixa quantas divisões existem antes do zero do nônio. Então, aí você sabendo que cada divisão da escala fixa equivale a um 16, basta contar esses traços. Perfeito? Como nós fizemos agora. Então vamos lá. Digamos aqui, ó, eu tenho o zero do nônio, né? Só que eu já sei que ele já passou de 7. Quem é esse 7 aqui, ó? 7 polegadas. Aí eu tenho uma, duas, três, 4 divisões. Observe que o zero do nônio ele parou exatamente no 1, 2, 3, na quarta divisão da escala fixa. Então observe aqui que quando ele coincide, o 8, ó, ele coincidiu também. Então quando ele saiu do 7, passou por 1,16, ele andou 8. Passou lá pelo 2,16, andou mais 8. Passou lá no 3,16, andou mais 8. Quando parou aqui no 4, andou mais 8. Então, toda vez que ele coincidir em cima, é porque ele andou 8. E esse 8 coincide também. Por isso que lá no primeiro slide eu coloquei para vocês, 828 é igual a 1,16. Então, fica claro o seguinte, que o zero está exatamente em um traço da régua. Ó. Então, a leitura é 7 polegadas e 1, 2, 3, 4, 16. Legal? Porém, toda vez que este traço aqui for par, você tem que simplificar. Então, 4,16 é igual a 1 quarto. Ou seja, 4 por 4 dá 1, 16 por 4 é 4. Ou seja, leitura final, 7 polegadas e 1 quarto. Show de bola? E se fosse no terceiro? Seria 7 polegadas e 3,16. E não se fala mais nisso. Numerador, gente. Se fosse no 5, 7 polegadas e 5,16. Porém, parou no 4, 4,16 simplificado 1 quarto, então 7 polegadas e 1 quarto. Muito bem. Bom, aqui diz o segundo passo se o zero do nônio não coincidir com o traço da régua, verifique qual traço do nônio está coincidindo. Então, se ele não coincidisse aqui, ó, ficasse entre o terceiro e o 4, nós iríamos usar o 3,16 e somar, né, ou usar a regra prática com o nônio aqui de cima. Vamos mais uma vez ler o nônio simplificado. Preciso que vocês massifiquem bem isso aqui. Ó. Todos os ímpares. Né, ó, o nônio 0, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7, sempre sobre 128. E os pares? 2, 128, 164, 4, 128, 132, 6, 128, 364. Quando der 8, 128, ele completou exato lá no 16. Então vamos lá. Temos aqui outro exemplo. Observe que já passamos de 2 polegadas, né? Tá? Então temos 2 polegadas mais 8 traços antes do zero. Então aqui, ó, eu tenho 2 polegadas e a quantidade de traço aqui embaixo, ó, antes desse cara aqui, certo? E o nônio que coincidiu foi, ó, 1, 2, 3, ó, foi esse terceiro aqui, ó, o 3,128. Então, nós temos 2 polegadas, né? 2 polegadas, 8 divisões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões antes do zero do nônio.
E o nônio coincidente é o 328. 1, 2, 3. Então, usando a regra prática número 1, nós temos 8 divisões. Eu sei que esse 2 aqui já é fato, tá? Eu tenho aqui 8 divisões que correspondem a 8 e 16. E esse 2 aqui já é fato no final da resposta. Mas vamos trabalhar aqui, ó. 8 vezes, né? Quem é esse 8 aqui, ó? 8, né? Vezes 8 mais 3. Então, 8 vezes 8 mais 3, né? 8 vezes 8 mais 3, 67. E a base 128. No caso aqui eu repeti. Conclui-se então que resposta final é 2 polegadas. Esse 816 mais 3, 128, corresponde a 67, 128. Então é 8 vezes o 3, né? Aqui, ó, 3, 128. Então é 8 vezes 8 mais 3. 8 vezes 8, 64, mais 3, 67, e repete o 128. É interessante dizer para vocês que a regra prática número 1, ela é muito parecida, né, com a regra prática número 2. Quando quando o nônio coincidente aqui for ímpar, tá legal? Porque você sempre vai usar o 8. Sempre vai usar o 8, né? Aqui, coincidentemente, o número de traços antes do zero também foi 8. Então, por isso que dá assim uma margem de que está usando a número 2. Mas não. Se aqui fosse 7, seria 8 vezes 7, né? Seria, desculpa, 7, né? Que é o número de traços, vezes 8, que é o nônio. Mas coincidentemente deu 8, então é 8 vezes 8. Então, é usando a regra prática número 1. Vamos agora então buscar mais o entendimento com relação a, né, com relação à leitura desse instrumento. Então observem aqui, ó, que eu tenho no passo 1, a seta está me dizendo que eu tenho aqui este zero. Observei aqui que antes dele não tem nada. Concordam comigo? Este zero estava aqui, ele abriu o instrumento, abrimos o instrumento, mas não chegou aqui no primeiro. Quem é esse primeiro de baixo? 16. Primeiro de cima, 128. Então, ele partiu daqui e parou. Então, eu tenho a conclusão que o primeiro passo é observar o zero do nônio. Opa, observamos. Ver onde ele parou e quantas divisões deixou para trás. Tá? Então, tem que olhar aqui quantas divisões deixou para trás. Então, no caso aí, neste instrumento, nesta medida, observamos que antes dele não tem nenhuma divisão, ou seja, ele não ultrapassou nada. Então, o próximo passo é ver o nônio. Legal? Então, aqui, ó, vou ver o nônio, que foi quem? Foi esse 4 aqui. Quem é? 4 é 128. Então, o segundo passo é observar qual a divisão do nônio coincidiu com a escala fixa, né? Ou seja, a escala que fica abaixo do nônio. Então, o nônio vai coincidir aqui com alguém da fixa. Observação, não importa quem é essa divisão, ou seja, não importa quem é a divisão da fixa que o nônio coincidiu. O que me interessa é o nônio, porque quem determina a fixa é o zero do nônio. Tá, e sim quem é o traço do nônio, no caso 132, que é a quarta divisão, ou seja, 428 é igual a 132, beleza? Então tá, então nós temos assim, para se fazer a leitura dessa medida, o que tem que ser feito? É fazer a soma das duas frações. A do primeiro passo, que está antes do zero do nônio, tá? Essa aqui, mais o segundo passo, que é a divisão do nônio coincidente. Ou usar as regras práticas, na qual é mais rápido, tendo em vista que é o objetivo para ler o instrumento, mais rápido. Como a leitura dessa medida é mais simples, basta então somente ler o nônio, pois não há nenhuma divisão antes do zero do nônio. Portanto, só vamos ler o nônio coincidente, que é 132. Ora, se eu tenho nada aqui, nada mais esse
nônio, que é o 428, que é igual a 1,32, então a leitura só é, na realidade, 1,32. Então esta leitura aqui é 1,32, porque 0, né, mais 1,32 é igual a 1,32. Beleza? 1,32 avos da polegada. Então, buscando mais ainda o entendimento, vamos para essa leitura. Então, primeiro passo, olhar o zero do nônio. Perfeito? Quantos traços tem aí que o zero do nônio demonstrou? Quantos traços? Vamos contar. Então, temos 1, 2, 3, 4 traços. Opa! Então, o primeiro passo, nós temos 4 divisões na escala fixa antes do zero do nônio. Concordam? Próximo passo, olhar o nônio. Ou seja, o segundo passo é ver o nônio. Que no caso aqui, o nônio coincidente é esse segundo, ó, 1, 2, que é o 2,128, que é igual a 1,64. Então assim temos, fazendo a leitura desta medida usando a prática 1, a regra prática 1. Então nós temos 4 divisões no nônio, que são o mesmo que 4,16, concordam? 1, 2, 3, 4. Porém, esse 16 que eu coloquei aqui é só para nós se ligarmos que este 4 aqui é da escala fixa. 1, 2, 3, 4. Tá? Bom, eu coloquei esse x aqui só para dizer que ele não vai entrar na nossa conta, né, durante o cálculo. Ora, então eu tenho 4 divisões na fixa, mais 1,64 do nônio, não é isso? 2,128 é igual a 1,64. Então, utilizando a regra prática número 1, vamos fazer o quê? Pegar este último algarismo do denominador do nônio coincidente, multiplicar pelo número de divisões do nônio, ou da escala fixa, desculpa. Então, repetindo. Então, eu tenho o último algarismo do nônio, né, do denominador do nônio coincidente, que foi o 64, que no caso aí é o 4, multiplicar ele pelo número de divisões da escala fixa que o zero do nônio ultrapassou, que ultrapassou 4. Então, 4 vezes 4, e somar ele com o numerador do nônio coincidente. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. E repete, né, você vai manter o denominador. Então, a leitura final desta medida, usando a regra prática número 1, 17,64 avos da polegada. Agora, usando a regra número 2. Então, primeiro, eu tenho 4 divisões lá na escala fixa, tá? Ou seja, o número de divisões antes do zero do nônio. Vou multiplicar ele por 8, que é o número de divisões do nônio. Vai ser sempre 8, não muda. E vou somar com o numerador do nônio coincidente. Vou somar ele com o nônio coincidente, que foi o segundo. Na regra prática número 2, o nônio não pode ser simplificado. Então, se for o 2, você vai manter o 2. Se fosse o 1, manteria o 1. Se fosse o 3, seria o 3. Se for o 4, seria o 4. Ou seja, o nônio aqui, na regra número 2, ele é respectivamente aquele mesmo que coincidiu. Na regra número 1, o 228, nós simplificamos para obter já o resultado final como numerador ímpar. Então eu tenho 4 divisões antes do zero do nônio, vezes 8, que é o número de divisões do nônio, sempre 8, mais 1, 2, né, que é o número de divisões do nônio. Isso tudo sobre, tá, 128. Então vamos multiplicar. 4 vezes 8, 32, mais 2, 34. E vou manter o 128. É óbvio que nós encontramos aqui um numerador par, então nós temos que simplificar. Nenhuma resposta com numerador ímpar em polegadas fracionárias é correta. Então 34 por 2 é 17, 128 por 2, 64, resultado final 17,64 avos da polegada, usando as duas regras práticas. Então cabe a você escolher qual a que você melhor se adequa. Tá legal? Temos mais um entendimento? Sim. Vamos lá, buscando mais aí o entendimento.
Então, primeira coisa, olhar para o instrumento e observar observar aqui o que, que ele tem para nos apresentar. Quando eu olho para o zero do nônio, já observei que ele já ultrapassou aqui, ó, 1 polegada. Então, atenção, observe que já passou de 1 polegada e a contagem dos traços inicia sempre que se passa de polegada inteira. Ora, se eu já tenho esse 1 aqui, então eu vou começar a contar agora o número de traços até o zero como se fosse normal, porque eu já tenho 1 e eu já sei que a medida é maior que 1. Então esse 1 no final ele vai entrar no resultado. Então temos que fazer o que, né? Contar agora os traços, né, que o zero do nônio aí determinou, ou seja, o primeiro passo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 divisões. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Então o primeiro passo nada mais é que 6 divisões na escala fixa antes do zero do nônio. Eu sei que já ultrapassou 1, mas eu já disse que toda vez que ultrapassar você tem que contar os traços até o zero. Se ultrapassasse 2, conte os traços até o zero, considerando que o 2 será também resposta final. Então no caso aqui foi o 1 mais 6 divisões na escala, né, antes do zero do nônio. Perfeito. Próximo passo, olhar o nônio. Quem foi o nônio? Foi o, né, que é o segundo passo, ou seja, o nônio coincidente foi o 728, correto? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 728. Então, vamos usar a regra prática número 1 para saber este resultado. É fato que o zero do nônio já ultrapassou 1, que é 1 polegada. Então, este 1, ele me será garantido no resultado final. Mas nós vamos fazer a conta somente das partes fracionadas, entre 1 polegada até onde o zero parou. Nós temos quantas divisões? 6 divisões, tá? Então, eu tenho 6, o que? 16. Lembrando que esse 16 é só para deixar claro que é da escala fixa. Então, eu não vou usar ele na conta. Segundo passo, nós vimos que foi o 728 do nônio que coincidiu. Usando a regra prática 1, o último algarismo do denominador coincidente, vezes o número de divisões que o zero do nônio ultrapassou, no caso 6. 8 vezes 6, mais o numerador do nônio coincidente, que foi o 7, ou seja, 8 vezes 6, 48, mais 7, 55. Então, 8 vezes 6, esse 8 é o último algarismo do denominador do nônio coincidente, vezes 6, que é o número de divisões antes do zero do nônio, mais 7, que é o numerador do nônio aqui coincidente, 7, 128, tá? Ou seja, 55, e o 128, que é a base, você vai manter. Pronto, resposta dessas duas, dessa parte fracionada de 6 divisões e 7, 128, é 55, 128. Porém, a leitura final deve ser acrescida deste 1, porque este zero já passou de 1 polegada, e o resultado de 6 divisões na escala fixa, mais 7, 128. 55, 128 avos. 1 polegada, 55, 128 avos. Agora, usando a regra prática 2. Como já disse, este 1 ele tem que ser garantido porque o zero já passou 1 polegada. Aí eu tenho quantas divisões antes do zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 divisões. Então, esse 6 é o número de divisões antes do zero do nônio. Vou multiplicar ele por 8, que é o número de divisões do nônio, ou seja, sempre 8. E somar ele com o nônio coincidente, que foi quem? O 7. 4, 5, 6, 7.
Isso tudo sobre, né, o 7 que é do nônio, isso tudo sobre 128. Agora é só multiplicar. 6 vezes 8, 48 mais 7, né? Leitura final, tá? Não posso esquecer de acrescentar o 1, tá? Que é a parte que o zero já ultrapassou, tá? E adicionar o resultado. 6 vezes 8, 48 mais 7, 55. Manter o 128. Lembrando, né? Sempre que a parte inteira, né? Que o zero já ultrapassou, deve ser acrescida no final. Legal? Pessoal, espero que tenha sido bastante proveitoso aí essa aula, tá? Leitura de paquímetro em polegada fracionária. Então temos duas regras aí a ser utilizada. Primeira coisa que eu ensinei para vocês antes de falar das regras é somar as frações. Somar a fração da escala fixa com a fração do nônio. Seja qual for a divisão, par ou ímpar, ela vai dar certo no final. Porém, o objetivo é usar as regras para que a leitura seja rápida. Então, regra prática número 1 e regra prática número 2. Cabe a você escolher, né, revisar aí o vídeo, tá? E você se identificar qual a melhor regra você pode utilizar. Tá legal, pessoal? Fico muito grato aí pela atenção de vocês mais uma vez, né? Nós temos ainda aí muito instrumento ainda pela frente a ser estudado, mas hoje finalizamos com o sistema inglês polegada fracionária. O que é que vai acontecer a partir da aula de hoje? Então, eu durante a semana, tá? Logo na segunda-feira, talvez na terça no máximo, eu vou estar colocando o exercício de polegada fracionária, o mesmo que vocês fizeram no milímetro. Quando for na próxima aula, eu vou corrigir com vocês esse exercício da polegada fracionária que eu vou enviar e já entrar com o outro instrumento que é a polegada milesimal. Porém, eu estava pensando em fechar já a primeira avaliação com vocês. Então fiquem atentos que em breve a AV1 está sendo já direcionada para vocês. Lembrando que a AV1 vale até 4 e o primeiro exercício de milímetro meio, mais esse segundo exercício da aula de hoje, que eu vou colocar ainda na plataforma, valendo meio, ou seja, 1 ponto. Então vocês já vão para a AV1 com 1 ponto, caso tenham feito essas duas atividades, leitura de paquímetro em milímetro e leitura de paquímetro em polegada fracionária. Sendo assim, fico grato a vocês aí pela atenção. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves. Bons estudos!